Olá, seja bem-vindo ao Pode Ser Pauta. Eu sou Cris Moraes e esse podcast é de comunicação, assessoria de imprensa, marketing e tudo aquilo que pode ser pauta na imprensa. Toda quarta-feira a gente tem um novo episódio, um convidado especial, alguém para trazer algumas verdades sobre a comunicação, sobre liderança, sobre carreira. Essa semana a gente vai pegar uma carona De Carona na Carreira com Thaís Roque. Thaís, muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz, finalmente deu certo. Que a gente conseguiu a agenda, né? Sim, nossa, olá para todo mundo. Estou muito animada de estar aqui por essa conversa. A Thaís, ela tem o podcast De Carona na Carreira, que eu sou fã, que eu acompanho, né? Que é muito legal. Tem os livros, que hoje ela até autografou para mim, que ela trouxe aqui, do De Carona na Carreira, e também Doce Jornada, 2 livros incríveis de carreira. E eu achei legal trazer você aqui, Thaís, porque o podcast ele fala muito de temas de comunicação, mas a liderança, a questão de carreira, é um assunto que sempre interessa, né? Sempre pode ser pauta. Sempre pode ser pauta. Isso é sempre pauta. E você teve uma história muito legal, porque você fez administração, e eu sempre penso, quando alguém fala, às vezes fala, eu faço administração porque eu não sei o que eu quero. Fui eu. Você, né? Fui eu, total. Eu ainda fui fazer administração com ênfase em Comex, porque eu falava inglês, eu falava espanhol, e daí eu falei, talvez esse caminho seja mais interessante. Eu não tinha a menor ideia do que era. Eu me meti, assim, numa formação. Hoje, se você me pergunta qualquer coisa sobre Comex, eu não sei. Muito bom, né? Porque a gente não precisa ficar guardando informação desnecessária do Exatamente. HD, né? E Thaís, como que foi para quem ainda não conhece, né, a tua história, como que foi essa tua mudança? Você trabalhava no corporativo, né, você conta muito no teu podcast que você era muito infeliz e tal, e você fez uma virada de chave, e hoje você inspira muito outras mulheres, né? Você tem um trabalho muito no desenvolvimento de empreendedorismo feminino, liderança, né? Hoje eu lidero 2 grupos de mulheres, ao todo são 130 mulheres, mas contando assim o TR Start e o TR Circle, mas eu comecei mesmo no corporativo em multinacional. Eu fui para o Pão de Açúcar, fui para Nestlé, fui para Accenture, trabalhei na Symantec, que nem existe mais no Brasil. Eu achava que o único caminho de carreira que existia possível era o CLT. Então, eu sonhava em ser CEO, sem nem saber o que isso significava, sabe? Então, só pelo cargo mesmo. Pelo cargo, pelo status, pelo reconhecimento das pessoas. Mas daí eu fui entrando no corporativo e eu fui evoluindo, então eu fui subindo de cargo e eu achava que aquilo era o sucesso, só que quanto mais dinheiro eu ganhava, mais infeliz eu estava. Era impressionante, não era proporcional. Então eu comecei a me perguntar, falei, gente, eu acho que não é normal eu estar tão infeliz assim. E foram aí que começaram os meus questionamentos. E aí você resolveu buscar, o que você fez, assim, que você resolveu, você começou a fazer mentoria, né, naquela época não era mentoria ainda, né, Eu comecei, na verdade, a estudar felicidade no trabalho. Aí eu fui para a Disney estudar esse tema, para o Disney Institute. Eu comecei a buscar o que fazia as pessoas felizes. Eu fiz uma migração para RH, para a parte de cultura e de mudanças, e eu comecei a trazer Mas você não temas. atuava nessa área, né? Você não estava dentro das empresas nessa área, você estava trabalhando. Quando eu estava na Accenture, sim. Eu estava dentro das empresas. E eu falei, bom, o que vai fazer um funcionário feliz? E comecei a estudar muito sobre cultura. E eu queria implementar isso em alguma empresa. Eu queria que as pessoas vissem as mudanças que um trabalho de cultura poderia fazer. Só que eu não tive espaço. Então eu falei, se eu não consigo ajudar as pessoas dentro da empresa, eu vou ajudar fora, antes delas escolherem um cargo. E daí eu comecei a ajudar as pessoas a se estruturarem para buscar empregos felizes. E foi isso que me motivou a princípio. Depois eu comecei a atender grupos, porque ficou inviável assim, e o poder do grupo, o grupo se ajuda muito, é muito maravilhoso, assim, a colaboração das mulheres, o quanto elas querem que uma e outra cresçam. Então eu comecei a montar grupos e daí eu fui atendendo cada vez mais.
E a Paola Vilas a joalheira, me deu a ideia de eu montar o Terry Circle, que hoje... Conta um pouquinho pra gente aqui o que é o Terry Circle, porque assim, o Terry Circle, mas eu queria que você falasse, antes, eu acho que do Terry Circle, você montou o Founders, né? A Founders, montei a Founders, que é a confraria, que hoje tem vários nomes de influenciadoras que fazem parte, mas era um grupo fechado. E é um grupo que eu não atuo como mentor, eu atuo como mediadora. Então, eu faço mediação das conversas que acontecem lá dentro, sobre problemas, a gente traz muitos temas, assim, da vida da empreendedora. As mulheres vão, desabafam e buscam soluções para problemas que elas estão vivendo. E numa dessas reuniões, eu, assim, muito perdida sobre meu modelo de negócio, eu já não dava mais conta de atender as pessoas no 1 a 1. Aí, conversando com as mulheres, a Paola, numa dessas reuniões, me deu a ideia. Ela falou, por que você não cria um grupo de mulheres? Eu palestro para tantos grupos, para várias faculdades, chama a gente para palestrar, a gente vai. E daí foi assim que nasceu o Terry Circle, nasceu de uma ideia dela, uma vontade minha, só que daí depois lá dentro eu fui mudando e foi se transformando numa aceleradora. Muito por pesquisa e por ouvir a audiência, o que as mulheres queriam e esperavam de mim. Elas queriam muito mais eu dentro do negócio delas, atuando como conselheira, como estrategista. E daí foi se formando o novo modelo do Terry Circle. Mas isso já tinha o podcast há algum tempo? Já tinha, né? Porque o Terry Circle você lançou há quanto tempo? O podcast tem 6 anos, o Terry Circle tem 2 anos. Tem 2 anos. Só que eu não dava mais conta do 1 a 1. Assim, eu ficava... Às vezes eu atendia 10, 11 pessoas por dia e era uma loucura. E eu falei, cara, esse formato não tá mais me fazendo feliz. Eu acho que eu consigo fazer algo maior. E foi daí que surgiu a ideia dos grupos. E você sempre conta que você é muito cara de pau para vender. Muito. Né? Foi assim que você construiu esse relacionamento com as founders, por exemplo? Algumas você já tinha relacionamento, outras você chegou na cara dura e vou fazer um grupo, vamos nos reunir? Todas. Como foi isso? Não, todas. Eu falei, eu vou fazer um grupo e eu acho que seria legal você estar, assim, algumas pessoas vão. À medida que as pessoas foram confirmando, eu fui convidando. Por exemplo, a Manu Xavier, eu sempre conto essa história. Você conta que você encontrou ela e falou que era fã dela, né? Quando eu fui no seu evento, inclusive, eu cheguei e falei pra ela, Manu, eu também vou dar uma de Thaís, viu? Porque eu também sou sua fã, quero tirar uma foto com você, não sei o quê. Foi isso, eu cheguei pra ela como fã. Eu falei, Manu, eu sou sua fã. Daí ela falou, putz, eu quero ir no seu podcast, me leva? Daí eu falei, com certeza. E daí a gente acabou ficando amigas, mas foi assim... Foi muito da minha espontaneidade, da minha cara de pau. Eu sempre abordo as pessoas demonstrando interesse em conhecê-las. Mas eu sei muito o que eu tenho a oferecer. Então, eu acho que acaba sendo uma troca que eu deixo clara para a pessoa. Por isso que eu acho que também eu sou tão cara de pau, sabe? Sim. Não, eu hoje até teve um episódio que eu fiz em áudio falando sobre atendimento ao cliente, né? E eu lembrei de você até, porque você sempre fala que você sempre entrega mais. Muito mais. Do que o prometido. Exato. Exatamente. Porque isso já vinha de uma consciência sua, assim, da época do corporativo, ou foi uma coisa que você desenvolveu depois que você começou a trabalhar com atendimento, assim? Não, eu sempre, eu odeio falar termos em inglês, mas eu sempre fui overachiever, sabe? Eu sempre entreguei mais do que as pessoas me pediam. E isso me ajudou muito no corporativo, porque eu subi mais rápido de cargos, recebi promoções. Só que assim, tem um risco também, você tem que pegar um chefe que estimule o seu crescimento, o que aconteceu comigo na Nestlé, que eu tinha uma chefe que até hoje é minha amiga, Mari Marcucci, que ela me abriu muitas portas porque ela via que eu tinha esse sangue nos olhos, assim, sabe, de entregar, de fazer, de crescer. E eu sempre tive esse perfil, tanto para networking, eu falo muito, dê mais do que você recebe. Então eu tenho total consciência de que assim, eu abro portas para as pessoas, eu vou fazendo esses caminhos, para que também a pessoa queira estar perto de mim. É muito legal você falar isso, porque a Bárbara dos Anjos, que é minha amiga, ela falou pra mim, quando eu tava falando de fazer o evento ano passado, ela falou, você tem que conhecer a Thaís. Sim. A Thaís, ela faz os projetos, ela tira, ela faz tudo que é coisa, ela tá sempre agitando algo, vocês vão se dar muito bem e tal, e daí a gente foi atrás, eu fui no seu evento ano passado, foi um evento presencial que foi incrível, parabéns, no entanto que eu vou novamente esse final de semana. Tá lotado. Né? Lotado de mulherada, né? É lotado, o evento são 100 pessoas, é uma loucura, porque
depois a gente vai pra happy hour, então fica no happy hour. Eu não vou conseguir. Da outra vez eu também não fui, mas é que assim, família, no final de semana, tem 1000 programas, né? Aí eu falei, não, eu vou, nem que eu fique até saia um pouco mais cedo, mas eu vou no evento para encontrar, e também eu falei pra Chantal que eu ia, porque eu entrevistei ela aqui no podcast, eu falei, eu vou no evento, ela, tô tão animada, ela tava super animada pra ir no evento. Ela é o máximo. Ela é muito animada, ela é muito né? legal. E você fala sobre essa questão de entregar mais, né? E você se considera muito workaholic? De jeito nenhum. Não? Não, eu já fui muito, assim, principalmente quando eu estava me divorciando, o trabalho era uma válvula de escape para mim. Então, assim, eu trabalhava muito sábado, domingo, eu não dava paz, assim, para a equipe aguentou um bocado comigo, porque... Coitado do José, né? Coitado do José, mas hoje eu falei pro José, o José foi me arrumar coisa para fazer, eu falei, filhão, eu tô querendo trabalhar menos, não mais. Então, hoje eu prezo muito pela minha qualidade de vida, por poder levar meus filhos, sabe, na psicóloga, na aula de natação, na aula de tênis. Então, eu busco esse equilíbrio. Nós ainda trabalhamos horas diferentes do mercado. A gente começa a trabalhar um pouco mais tarde, termina um pouco mais tarde, só que hoje eu não estimulo isso, assim, até cliente eu não respondo mais final de semana, eu deixo. Porque você era uma pessoa que você mandava uma mensagem nas redes sociais e respondia, né? Não, eu sou cronicamente online, assim, eu sou, mas hoje eu não me cobro tanto de performance o quanto eu me cobrava antes, sabe? E como que você tá nesse momento hoje? Como é que tá a Thaís? Vida pessoal, a gente até brinquei com ela, falei, quais são as perguntas? Ela falou, só tem uma pergunta. Eu falei, não vou te fazer nenhuma pergunta que você não queira, pode falar. Mas como que você se sente atualmente na tua carreira, no que você trilhou, né? Porque você inspira muita gente, né? Então, como que você faz para também você se inspirar, né? Manter sempre, você tá sempre lançando uma coisa nova. Eu tô sempre, eu sempre arrumo um problema pra Você minha arruma cabeça, Cris, Cris, é muito você é workaholic, mas é que a cabeça criativa não para, né? É muita loucura, a gente, assim, um acelere, e eu falei, não vou fazer esse ano, não vou fazer, dá muito trabalho fazer evento. Eu falei, nossa, ela vai fazer um projeto para pequenas empreendedoras, mesmo. E isso eu comecei um projeto piloto, eu falei assim, vou abrir 10 vagas, aí se inscreveram 70, eu falei, eu não vou dar conta de 70, eu falei, eu vou pegar 30. Daí a gente mexeu um pouco na equipe, se estruturou melhor, né? Eu contratei uma gestora de comunidade e daí a gente foi para você começar, conseguiu já assim, fazer essa estrutura para que você não esteja presente o tempo todo. Para que eu não esteja presente o tempo todo. Então, aí eu tenho a equipe que me ajuda muito. O José me ajuda muito, porque você pensa, só no TR Circle a gente tem 85 grupos de WhatsApp. Nossa, eu participo de um deles, eu já acho que ele é bem agitado. Sim. Não, e o que você participa, a gente ainda acha parado, né? É porque eu também, eu participo muito pouco dos grupos, eu não posso nem falar, né? É mais parado, tem grupos que são mais ativos, então. Tem. O do TR Circle é muito ativo, todo dia. Então, as mulheres, assim, elas vão, desabafam os problemas, uma ajuda a outra dentro do grupo. Então, a gente tem essa rede. Eu prezo muito pela construção de comunidade. Então, todos os meus grupos eu entro de cabeça, assim, sabe? Você vai ver lá no Acelere, vai ter muita gente do TR Circle e do TR Start. Eu faço essa gestão de comunidade com muita atenção. É legal você falar sobre essa questão de comunidade, porque hoje em dia tem muita gente falando de comunidade e tal, mas que tenta fazer isso com marcas, né? Sim. E como que você vê isso, né? Porque você tem os seus clientes, que são as marcas, mas você faz uma conexão mais com você presente e com a troca, né? Sim. Você acha que esse é o segredo de vocês terem 80 grupos e o evento lotar também, essa proximidade? Eu acho que um dos segredos é porque eu também nunca me boto num pedestal, sabe? Nem dentro do TR, nem no Acelere. No Acelere eu tô lá almoçando com todo mundo, eu sento na mesa, eu converso. Eu acho que é assim, se dê sua devida desimportância, sabe? Eu acho que isso ajuda muito para a gestão de comunidade e também porque eu me boto muito disponível para ouvir as pessoas. Então, eu acho que eu consigo entender exatamente o que a minha comunidade quer,
porque eu tô ali escutando. Eu rodo pesquisa, eu falo, eu peço feedback, e quando a pessoa fala, não foi legal, sabe? Por exemplo, nos meus eventos, eu sempre penso em acessibilidade, eu tô pensando no bem-estar da comunidade, para que ela esteja feliz ali. Então, por isso que a gente faz o happy hour, as pessoas perguntam, mas você não fica exausta? Porque, assim, o dia de evento, a gente começa às 8 da manhã e termina 2 da manhã. Mas Não, na última vez do evento que eu fui, você tinha feito o evento das founders no dia anterior. isso. E outro dia. Eu prefiro fazer tudo na mesma semana. É. Eu prefiro. Essa E semana como que vai você ser. sai esgotada? Você sabe que não? Eu até falei pro José ontem, eu falei, acho que eu vou fazer uma massagem nesse evento. Daí eu comecei a rir, falei, vou nada. Não, porque o ano passado, quando eu fiz evento também, eu fiz, mas viraram assim 8 painéis. E a louca, eu até chamei a Bárbara, ia falar com a Bianca, Bárbara, fica. Ela participou de um painel de saúde, falei, fica e vamos entrevistar a Bianca junto comigo, porque eu já tava ficando assim, né? Tipo, eu não sei se eu vou conseguir dar conta. Eu fiz 8 painéis e eu falei assim, eu não sei nem como eu consegui. Sim. E aí começaram a acelerar, dizer assim, tempo. E aí tinha que administrar o tempo e perguntar pro próximo. Falei, meu carisma vai acabando, não é possível. Acaba mesmo. Acaba. Não, é normal. Eu acho que assim, a gente vai ficando cansada. Mas eu acho que eu deixo para descansar quando eu chego em casa, sabe? Quando eu desligo. Porque opa, desculpa. Porque no rap eu ainda tô no esquema de trabalho e de engajamento da comunidade, sabe? Eu sento em todas as mesas, converso com todo mundo, tento escutar todas as histórias. E assim, para entender o que a pessoa foi buscar ali. Será que ela conseguiu atingir o objetivo dela naquele dia? Isso para mim é importante. E é interessante ouvir você falar que você tem essa acessibilidade, que você não está no pedestal, porque a imagem que passa, assim, que as pessoas têm uma admiração tão grande por você que elas te colocam realmente no pedestal. Mas você, então, tem uma imagem, tem uma admiração, mas as pessoas conseguem ter acesso. Então, acho que isso quebra um pouco esse paradigma, né? As pessoas, eu não sei quem que falou pro José, mas a Thaís, como é que era a história, José? Que a pessoa falou assim, porque a Thaís é tão chique, a Thaís é tão elegante. Daí o José falou, nossa, ela é a pessoa mais bagaceira que eu conheço. Daí as pessoas, sério? Daí ele falou, sério. Ela escuta a Anitta. A imagem que ela tá passando é uma, mas a realidade... Falou, ela gosta de dançar Luísa Sonza, ela gosta... E é legal você falar isso, porque é uma coisa que realmente você fala de carreira, tem essa coisa do Founders, eu acho que é muito legal, mas ao mesmo tempo, você é apaixonada pela cultura pop, né? Cultura pop, né? Não, eu vou contar uma história. Esses dias uma amiga chegou pra mim e falou assim, vou te apresentar um cara, um gato, bem sucedido. E daí eu falei, tá bom. Chato, você pensou? Não, daí eu falei, tá bom. Eu falei, não tô muito nesse clima, mas tudo bem, vamos conhecer, eu topo. A gente se conheceu ao vivo, num show, oi, tudo bem? Daí passou um tempo, eu falei, amiga, e o seu amigo? Nunca mais ouvi falar. Ela falou, não rola. Eu falei, não rola o quê? Ela falou, vocês dois. Eu falei, não? Aí ela falou, é porque você gosta de Kardashians. Nossa, eliminada pelas Kardashians. Eu falei, olha só, eu falei, é um bom filtro, realmente eu gosto muito. Então, se ele não gosta, ela falou, não, ele achou muito fútil. Daí eu falei, não, eu entendo, mas é quem eu sou, eu vou fazer o quê? E sabe o que eu acho que é o mais interessante? Porque a Bárbara é a mesma coisa, ela é super culta, não sei o que, e ela adora uma cultura, uma sériezinha, um filme, uma fofoca, e eu acho isso que, assim, isso mostra a sua capacidade de viver no mundo, né? Sim. De gostar de coisas diferentes. Completamente, né? Eu sou fã de cultura pop, eu gosto de assistir comédia romântica, eu escuto o álbum da Anitta, eu sei de cor os 2 últimos, eu fui no show da Xuxa, eu tô ali, cultura pop é comigo mesmo. Inclusive, você entrevistou a Xuxa, né? Entrevistei. E como foi? Foi a entrevista, acho que mais difícil que eu fiz, assim, emocionalmente falando, porque eu tava muito tensa. Eu imagino, porque... Assim, você ainda é mais nova do que eu, mas assim, eu acordava com a Xuxa ali. Quando a gente vai entrevistar uma pessoa assim, é muito difícil, né? É um ícone, Ela foi desafiador, Mônica Martelli foi desafiador, porque eram pessoas que eu queria muito entrevistar.
Então, acabou assim, foi muito bom para o podcast, mas emocionalmente eu fiquei bem nervosa. E aí a gente passa, né, não tem como a gente passa, transmite um pouquinho ali, né, aquela coisa. Mas eu acho que assim, a Xuxa era tão um ícone que ela super entendeu que eu fiquei nervosa, sabe? Mas, assim, a entrevista fluiu super bem, ela elogiou pra caramba as perguntas, mas é um ícone, né? É um peso. E como que você estabelece, eu quero ter essa convidada para o podcast, porque você vai atrás, né? Porque eu tenho uma história assim, eu falei, eu queria tanto entrevistar o Chico Felitti. Aí eu falei, vou falar com ele. E aí eu falei com ele falou, topo. Eu falei, gente, se eu não tivesse falado, chamado ele, né? Então, assim, Sim. a gente às vezes acha que a pessoa não vai topar, ou que a pessoa, né? Que nem foi a Chantal também, a gente mandou mensagem, ela topo. Eu falei, nossa, eu não acredito, vou ter a Chantal no Pode Ser Pauta. Então, às vezes, a gente fica até surpresa, né? Mas você tem umas coisas assim, quero entrevistar tal pessoa, e você vai atrás, né? Eu vou atrás. A Mônica, assim, me entrevistei metade dos amigos dela para conseguir entrevistar ela. Eu vou atrás, eu vou caçando a pessoa, exatamente. Eu vou entrevistando todo mundo da rede para que o meu podcast chegue de alguma forma nela. Então, e eu sou muito cara de pau. Esses dias, por exemplo, a Ingrid Guimarães começou a me seguir, já mandei mensagem para ela: oi, tudo bem? Quero te entrevistar. Poxa, agora elas estão sempre amigas, né? Exatamente. Imagina, demais. Não, eu fico torcendo para cada um que tem ali de convidados, eu falo de você trazer mais pessoas legais, porque é uma oportunidade da gente se aproximar também, de conhecer. E eu queria até te elogiar, porque eu acho que você faz perguntas muito boas, porque você pesquisa e tudo, mas assim, você escuta, né? Você deixa a pessoa fluir. Eu sinto que assim, eu às vezes sou mais ansiosa, assim, eu fico cortando as pessoas. Até a Luana disse pra mim, você podia não comentar que ia dar um corte bom, mas a pessoa, eu me empolgo, sabe? Eu já quero conversar e tal. Você tem uma coisa de escutar mais. Eu acho que talvez pelo teu trabalho que você desenvolve já, né? Porque eu tenho que ter uma escuta muito ativa. Eu acho que esse é um grande ponto do meu trabalho, porque eu tô ali para ajudar as mulheres nos problemas que elas vivem nas empresas. Então eu tenho que estar muito atenta até para entender o que elas não estão me dizendo. Então eu gosto muito de ouvir, eu fico, assim, às vezes muito calada, só ouvindo, só deixando a pessoa falar para a gente entender os reais gargalos das empresas, né? Legal, legal. Se você começou a ouvir esse podcast agora, a gente está aqui no Pode Ser Pauta entrevistando a Thaís Roque, do De Carona na Carreira, e ela está falando um pouco sobre como ela trabalha com as mulheres empreendedoras, sobre liderança, então você não pode perder, vai até o fim, hein? Thaís, como que você faz para entender os seus grupos de mulheres, quem você aceita ou não? Trouxe esse assunto porque, assim, recentemente a gente teve aí uma trend, literalmente, nas redes sociais, sobre uma pessoa que, né, destratou uma pessoa num evento, né? E aí a gente para avaliar assim, tá bom, mas você pode escolher ou não quem vai fazer uma mentoria com você ou estar num grupo e tal, mas você consegue imaginar essa situação? Ou você já teve alguma situação com as mulheres assim que você não se sentiu confortável, que você não queria que fizesse parte da tua comunidade? Não, acho que isso nunca, mas eu também, assim, por exemplo, no TR Circle, que tem um processo seletivo, eu converso muito com as mulheres para ver se elas estão disponíveis a ajudar, a ser colaborativas. Eu acho que eu tive só um problema no TR Circle uma vez, que uma pessoa, eu pedi ajuda para ela, eu falei, olha, você já traçou esse caminho de sucesso e fulana quer traçar também. Vamos ajudá-la? Daí ela falou, não. E ela falou, não, eu consegui tudo sozinha, é ela que se vire. Daí eu falei, eu entendo, mas para mim esse não é o espírito do grupo. E daí quando ela foi renovar, eu falei, olha, eu não quero que você renove. E daí ela até ficou assim um pouco confusa, ela falou, mas como assim? Eu falei, eu não acho que você tem a mentalidade para estar dentro do TR. E eu sou muito transparente, porque é um espaço colaborativo. Então, a minha missão é ajudar as mulheres a ganharem mais dinheiro, a chegarem onde elas desejam. Então, eu trabalho para isso todos os dias. Eu sei os sonhos delas e eu quero viabilizar, ajudar para que cada uma chegue onde deseja.
Então, quando eu vejo alguém que não tem o espírito colaborativo, eu já falo, putz, não está alinhado com a cultura do Terra Circle. E isso é uma coisa que é difícil de falar. Leia até o livro, leia o Carnegie lá, falou como influenciar amigos, fazer amigos, influenciar pessoas, porque é uma coisa que você pode até desenvolver, mas é muito da pessoa mesmo, estar com ela ali, né? Sim. De querer ouvir, de trocar, de fazer o network, de saber que você precisa dar antes de querer receber em troca, né? Exatamente. Assim, nem todo mundo tem essa mentalidade, mas como eu tenho muito claro que para mim esse é um caminho, eu me poupo também um pouco, sabe? Eu falo, putz, não rola. Que bom que você tem esse filtro, né? Sim. E toda essa energia, aonde você se abastece para renovar essa energia? Eu até escutei recentemente uma entrevista tua que você falou até de uma questão de espiritualidade, que você tinha um lado que você seguia, que você acabou deixando um pouco de lado. Isso. O que hoje te canaliza ou te ajuda nesse processo? Eu faço muita coisa espiritual, assim, eu me abasteço muito, eu cuido muito da minha espiritualidade, da minha mentalidade, já fui para retiros, eu faço toda essa pegada, assim, por exemplo, eu vou nos retiros da Max Tovar, que eu falo que mudaram muito, assim, minha maneira de ver o mundo. É punk, mas Porque é legal. eu sou louca para fazer um desses retiros de silêncio, mas nunca tive coragem. Não, dela não é de silêncio, mas dela só de autoconhecimento mesmo. É para você se renascer, né? Ela chama de regestação. Então, eu tô sempre me cuidando na espiritualidade. Eu tenho minha fé, assim, eu creio muito em algo maior. Então, eu acho que isso me ajuda a me abastecer também. Uhum. E aí você também tem uns processos teus que você é fã de coisas que você te ajudam ali no processo, né? Você fala muito que você tem essa coisa de ter um tempo livre, né? Para poder fazer as suas coisas. Até você disse, olha, tem dia que eu não posso porque eu reservo para isso. Então você consegue administrar bem isso para crescer sem ficar estafada, vamos dizer assim. Sem me sobrecarregar. Às vezes tem dias que eu fecho e eu falo, putz, eu tenho terapia. Hoje eu não posso. Outro dia eu fui chamada para uma entrevista, era no mesmo horário. Eu falei, não posso. Então, eu sou a maior guardiã do meu bem-estar. Então, se eu não cuidar de mim, ninguém vai cuidar. Então, vão me sobrecarregando, vão me dando trabalho. Você é sua chefe e o José, né? Você tem que disciplinar o José também, né? Ah, não, sim. A gente brinca porque o José tá sempre nas comunidades. Sempre comigo, ali, né? Sempre, muito legal. Ter uma pessoa de confiança faz toda a diferença também para você, né? Faz toda a diferença. Eu só trabalho com pessoas que eu confio muito e eu sou muito a favor de desenvolver talentos. Então, o José trabalhava em TI e ele veio trabalhar comigo no podcast antes, sendo um produtor freela, e daí ele foi ganhando mais coisas no trabalho, foi assumindo mais responsabilidades, e hoje ele tem esse papel de extrema importância. Tem tanto no Terra Circle, assim, as mulheres às vezes falam direto com ele, nem falam comigo. Então, ele foi assumindo um papel de protagonismo muito grande nos eventos, no podcast, em tudo. Então, assim, quando as pessoas vão agendar no podcast, só falam com ele. No Terra Start, ele também tá. Então, ele tá em todas as frentes, assim, também. Muito legal. E você traz, tanto para o seu evento que eu te elogiei muito, porque assim, você traz várias marcas, são várias experiências, né? Essa ativação, essa experiência também faz com que ela se sinta mais pertencente à tua comunidade, A né? minha comunidade, exatamente. Tanto que nesse eu não abri tanto para marcas, eu peguei, acho que a gente vai ter só umas 5, 6 marcas, porque eu falei, putz, a gente perdeu muito tempo da outra vez com isso. Só que assim, eu falei, eu quero ouvir mais as histórias, eu quero ouvir mais as mulheres que vão estar no evento. Então a gente vai dar um espaço maior assim para a comunidade falar mesmo. Aí todas querem falar, né? Sim. É uma necessidade grande, assim, Sim. né? De ser ouvida, né? De trocar. E Thaís, o que você atualmente mais
tem dificuldade de lidar nessa questão de orientação, de carreira e tal, porque eu vejo assim, tem alguns pontos que as pessoas querem se desenvolver, elas, não tenho facilidade de networking, ou sou tímida, ou não consigo vender. E você fala muito dessa questão de ter essa ambição, de ganhar mais dinheiro, você falou disso, né, da tua missão é ajudar essas mulheres. Como que você sente que hoje é a maior dificuldade, ou que você tem trabalhado mais para ajudar essas mulheres a se empoderar, vamos dizer assim? A gente trabalha muito a pauta dinheiro dentro do Tech Circle, da questão do merecimento do dinheiro, a gente fala muito sobre isso, tanto que agora, no começo do mês de agosto, a gente fez uma imersão de psicologia financeira para que todas as mulheres participantes do Tech Circle pudessem destravar essa abundância, para que elas possam cada vez mais falar abertamente que elas gostam de ganhar dinheiro, que elas gostam de fazer dinheiro, porque essa pauta ainda é muito tabu e as mulheres precisam se permitir, porque os homens se permitem desde sempre. Então a gente tem que trazer essa permissão também para o universo feminino. E eu falo muito disso, assim, abertamente, porque as pessoas não gostam de falar. A pessoa vai na mesa do bar, fala de sexo, mas não fala de dinheiro. Então, assim, é realmente um tabu, né? Eu ia dizer, é um tabu muito forte ainda. Exato. E as mulheres também, as amigas também não falam, às vezes, de dinheiro, né? Poderiam trocar, falar, né, sobre... E contratar as amigas. As pessoas, às vezes, esperam, porque a amiga vai me fazer de graça. Eu falo, gente, nada. Não façam nada de graça. Não dê para a pessoa a única coisa que você tem para vender. Então, meu trabalho, assim, eu brinco com a mulherada, a gente fez a imersão de psicologia financeira, e daí tinha um momento em que a gente falava, agora a gente vai aumentar o nosso preço. Daí eu falei, já aumentei, galera, eu aumentei. Daí todo mundo, não, meu pai do céu, vai aumentar para todo mundo. Eu falei, vai aumentar para todo mundo. Então, eu brinco com elas, mas para trazer realmente, assim, esse controle do dinheiro, essa narrativa para perto, sem medo de cobrar o seu valor, porque às vezes a pessoa também tem medo de falar o preço, fica com vergonha, se sente constrangida, sente como se estivesse pedindo, e não é nada disso. O seu servir no mundo é assim, vender é servir. Então você está oferecendo uma melhoria de vida para outra pessoa, não tem por que você ter vergonha, é uma troca energética o dinheiro, sabe? Mas por que nas redes sociais a gente, não sei se você vai me responder isso, mas eu fico me perguntando às vezes, por que às vezes as pessoas que não são amigas da gente ou não têm uma facilidade, assim, né, uma proximidade tão grande, às vezes nos apoiam mais do que as pessoas mais próximas? É curioso isso, né? Eu também noto esse movimento, mas muitas vezes é porque, às vezes a pessoa próxima, eu gravei um vídeo sobre isso ontem, que toda empreendedora perde uma amiga. Você tem uma história com isso, você até fala, né? Quando você escolheu mudar o teu caminho, algumas amigas ficaram. Algumas amigas ficaram. Né? E às vezes é porque a pessoa se bota num lugar de comparação com você. Então, às vezes a pessoa, não é que ela te deseja o seu mal, só que você se movimentar faz ela lembrar que ela não está se movimentando. E apesar da pessoa ser extremamente competente e capaz, às vezes ela não consegue fazer. E o seu movimento gera um desconforto nela. Então, eu acho que na acho que você postou ontem esse vídeo, né? Sim. Eu ouvi você falando isso, que é tipo gerar o movimento. Não adianta só pensar, né? Tem que ter o movimento, né? Exato. E tem muita gente que é isso, né? Fica muito pragmática, coloca, põe planos, mas não começa a fazer, né? Eu comecei o podcast aqui, comecei na minha sala gravando. E aí depois virou temporada, depois virou semanal. As pessoas, como é que você chegou aí? A gente vai fazendo, vai trocando pneu, literalmente. Vai fazendo, exatamente. O meu podcast eu também comecei de casa, só áudio. Foram 3 anos só áudio. As pessoas chegam agora, acham que, né, que é tudo assim, né? Esse padrão, né? Exatamente. Então, eu falo, tem que percorrer o caminho. Você planta muitos anos para depois colher. Mas é o plantio, sabe? E é aquela coisa, o plantio é obrigatório. Então, você tem que fazer. Se você não fizer, alguém vai fazer e você vai olhar com aquela sensação de podia ser eu. Então, que seja você, sabe? Thaís, trazendo um pouco para minha área, um pouco de assessoria de imprensa, comunicação, como você tem assessoria, né? Você trabalha com isso. Quanto você acha que é importante também para a questão de reputação e marca ter um trabalho com a imprensa? Muito. Assim, eu falo, todo mundo assim que chega num nível profissional, eu falo, invista.
invista em assessoria. Eu ainda acredito muito, assim, as pessoas falam, mas a assessoria deixou de existir. Não, não deixou de existir. É um trabalho extremamente importante para a reputação, credibilidade. Os veículos grandes ainda trazem essa reputação com eles, então não é algo que vai te converter em clientes necessariamente, mas é um trabalho que te ajuda muito na sua reputação, e isso é incontestável. Hoje eu estava com uma cliente, ela estava falando, nossa, eu acho ainda que eu não contrataria alguém para fazer redes sociais, mas eu contrataria para fazer assessoria como eu tenho você, porque é esse tipo de coisa, porque ela percebe às vezes o resultado, o quanto é difícil, as pessoas acham que é fácil você sair num veículo de imprensa, você tá ali presente, né? E você tem que ter paciência com a assessoria, porque às vezes, assim, fica meses sem sair uma pauta, mas a gente você tem os dois lados, né? Porque você recebe as sugestões e você busca também, exatamente, né? Então, às vezes a gente fica meses sem emplacar uma pauta, só que você tem que entender que a assessora está fazendo o trabalho dela, você tem que ver o movimento também, e ir costurando as pautas, trazendo pautas interessantes e reinventando. Então, tem esse trabalho também de dê um tempo para a sua assessoria trabalhar o seu nome, sabe? Pelo menos 6 meses. Com certeza, para mais. É muito importante, porque demora mesmo, às vezes 3 meses para a gente começar a colher os resultados. Né? Exato. E aí, eu queria te fazer um bate-bola antes de uma pergunta no quadro final. Claro. Um livro preferido? Um livro preferido? Eu li Vertigem, da Lela Brandão, ultimamente, que é muito bom. Foi o último que eu li também. Muito bom. A Gente Mira no Amor, Acerta na Solidão, Ana Sui. Eu tenho o livro pequenininho, a Luana olhou pra mim porque eu tenho o pequenininho, eu adorei também. Coisa de Rico, do Michel Alcoforado. Eu acho que foram esses, assim. Os pops aí, então em alta, né? O Ano que Eu Morri em Nova York, Miri Lacombe. Muito ainda. bom, muito bom. Enfim, vários, assim. Filme? Putz. Série eu vou para as clássicas, Seinfeld, Friends, eu vou assim para essas mesmo, eu gosto das clássicas, mas eu também gosto de Chef's Table, que é muito interessante, que conta a história de vários chefes ao redor do mundo. O capítulo do Alex Atala é muito bom. Eu gosto de ver histórias de trajetória profissional, sabe? Bem arrojado, né? Sim. A tua família é da área de gastronomia, né? Não, a minha família não. Não, eu achei que teu pai tinha restaurante. Não, de TI. Ah, de TI. E você gosta de cozinhar, não? Eu não sei cozinhar nada. Qual o teu prato preferido, então, que você gosta de pedir no restaurante? Eu gosto de comer risoto, massa. Olha, gente, é a minha especialidade, posso falar? Próximo encontro vamos ter que fazer esse risoto, hein? Eu fiz um risoto de café que fica uma delícia, viu? Ah, que delícia! E você que gosta de café não muito quente, pode ser uma boa opção. Ah, que delícia! E uma obsessão atual, Thaís? Uma obsessão atual? Deixa eu pensar. Putz, eu acho que eu tô... Tá tranquila, tô de tranquila boa? De obsessões. Eu falaria as Kardashians, sempre, minha obsessão atual. Eu acho que só. Você sempre acompanha, né? Eu vi que você foi para os Estados Unidos, você trouxe até compras delas, né? Eu compro no Kardashian Closet, que é um second hand delas, que você compra as roupas que elas usavam e que elas não querem mais. Então, nossa, comprei, assim, horrores. E você continua acompanhando elas mesmo? Sim. Sempre, né? Não, sempre. Tô sempre de olho. Seria um sonho para entrevistar para o podcast? Você sabe que eu acho que ia ser um peso tão grande que eu não ia, que eu passo. Eu acho que, assim, eu já tentei, de muitas formas, assim, mas... A Mari Palma falou que não rendeu tanta entrevista para ela, né? Não rendeu, ela falou que para ela não foi legal. Às vezes a gente idealiza tanto, às vezes não é tão legal, né? Tem gente, às vezes, que a gente não tem uma ideia e o papo é tão legal. Exato, né? Exatamente. Que legal. Vamos chegando ao final do podcast, Thaís, eu quero te agradecer muito por você ter vindo aqui no Pode Ser eu adorei, Pauta, obrigada pelo convite. Compartilhar um pouquinho aí do teu conhecimento. Aproveita para te apresentar e falar para quem quer te acompanhar, seguir teus canais. Eu tô no @ThaisRock ou de Carona na Carreira. Toda semana a gente tem episódios novos, toda quinta-feira.
fica lá ligado e segue a gente para pegar essa carona. E vale a pena ir nos eventos também presenciais. Os eventos, mas tá esgotado já. Não, o próximo, né? O próximo a gente coloca o link lá. Tem um quadro aqui no podcast que eu falo que eu troco de lugar com a entrevistada, que é uma pergunta a pergunta que você gostaria de fazer para uma assessora de imprensa. Então, uma assessora de imprensa? O que você perguntaria para assessora de imprensa? Eu acho que eu perguntaria qual é o melhor caminho para a construção de reputação. Thaís, muito obrigada mais uma vez por ter participado. Que bom que deu certo dessa vez, né? Obrigada pelo convite. Obrigada a você por acompanhar o Pode Ser Pauta. E a minha resposta para a pergunta da Thaís, você confere no episódio bônus de sexta-feira. Vai lá conferir. Eu vejo você na próxima semana com mais um convidado aqui especial no Pode Ser Pauta.